Olá, bom dia. O meu nome é Esther. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o botulismo, como nós podemos adquirir essa doença, como nós podemos prevenir, como nós podemos ter o diagnóstico e o tratamento. Muito bem, vamos lá então. O botulismo ele é uma doença causada por uma bactéria, cujo o nome científico é Clostridium botulinum e que ela pode ser encontrada no solo, em águas que não tem o tratamento correto ou em alimentos, né, cuja conservação, né, a forma de conserva dele não acontece de forma adequada, né? Nós temos alguns tipos de botulismo e vamos falar sobre cada um deles hoje. Nós temos o botulismo infantil ou lactante, nós temos o botulismo alimentar, nós temos o botulismo por feridas e nós temos o botulismo intestinal. O botulismo infantil, ele geralmente ocorre em crianças cujas idades estão ali entre os 2 e os 6 meses de idade. Essa bactéria geralmente ela vai se instalar ali no intestino da criança, né, se multiplicar. E nesse caso, né, o risco para a criança realmente ali é a pouca idade, né, porque uma criança tão nova ser acometida por uma doença tão grave como essa, né, é bem complicado. E se a criança, né, contraiu essa doença através da ingestão de alimentos mal conservados, como o mel, os sintomas costumam aparecer entre 18 a 36 horas após a ingestão desses alimentos, né? E aí, quais são os sintomas que essa criança pode ter? Pode vir a ter. Ela pode ter constipação, pode ter movimentos flexíveis, pode ter um choro mais frequente, um alto grau de irritabilidade. Ela pode também apresentar dificuldade, né, no momento ali em que ela vai se alimentar, né, no momento ali de aleitamento materno. E o cansaço, ela pode apresentar até mesmo a paralisia, né? E o botulismo alimentar, ele acontece quando o indivíduo ingere algum alimento, né, que contém essa bactéria. Que alimento que é esse? Pode ser um alimento em conservas, geralmente conservas caseiras, conservas industrializadas, alimentos enlatados, peixes crus, carne de porco, presunto, né? Todos esses alimentos que eu citei podem conter essa bactéria, né? Essa toxina. E aí o indivíduo consumiu ali sem saber, né? Consumiu ali, às vezes fez uma conserva em casa, tá ali na geladeira guardada há dias, ele pegou e consumiu, né? Ele vai começar a ter esses sintomas também mais ou menos nesse período de tempo. E aí ele vai começar a apresentar sintomas, né? Ele vai começar a apresentar dificuldade para respirar, pálpebras caídas, cólicas abdominais. Geralmente os sintomas eles vão dos mais simples, né? Pro indivíduo são sintomas simples, às vezes uma dor de cabeça, uma cólica, uma náusea, um enjoo. E para um mais grave, né? Que é finalmente a paralisia, que é quando a doença já se alastrou, né? Já passou por todos os estágios e por fim ela acomete ali o indivíduo com a paralisia, né? E ela começa em uma parte do corpo, vai passando para outra até que infelizmente o indivíduo, né, fique com uma paralisia por completo. O botulismo por ferimentos, ele geralmente acontece quando a pessoa tem alguma ferida exposta, alguma úlcera, né, alguma cicatriz de cirurgia, né, e aí ele tem o contato com essa bactéria, seja esse contato por água contaminada ou pelo solo, algum tipo de contato, né, que a ferida do indivíduo foi exposta, e aí ele vai começar a ter os sintomas. Geralmente ali entre 7 dias, sétimo dia ali ele vai começar a apresentar. Podendo ser apresentar os sintomas nos 4 primeiros dias ou no 21º dia depois que ele teve esse contato. E o botulismo por feridas também pode ser transmitido através do uso de drogas, né, as injetáveis
ou as aspiráveis, como a heroína e a cocaína. E aí, infelizmente, o indivíduo começa a apresentar alguns sintomas dos que eu já citei no botulismo alimentar, né? São mais ou menos os mesmos sintomas para todos. E por fim, né, o botulismo intestinal é quando a toxina ela entra no organismo do indivíduo e se instala na parede do intestino, se multiplicando e reproduzindo a toxina. Nesse caso, não tem um período ali, não, a gente não consegue saber a partir de que dia que vai começar a apresentar os sintomas, porque não é possível saber quando que essa toxina foi ingerida, né? Geralmente ela pode aparecer ali em pessoas que, o risco maior, né, para pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia no intestino, ou que tenha doença de Crohn, ou que tenha o uso de antibióticos por períodos muito longos. Então, essas pessoas correm um grande risco, né, de contrair essa doença. Agora nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, né, como ele é feito, e sobre o tratamento. O diagnóstico nos casos de botulismo alimentar, intestinal e o infantil, eles são feitos, né, a partir de exames de fezes ou de sangue, onde ali os profissionais, né, do hospital ou da unidade médica em que o paciente se encontra, né, vão ali fazer a coleta das fezes ou do sangue e vão testar para ver se a toxina está presente em um desses dois ou nos dois. No caso do botulismo por ferida, esse teste, né, esse exame, ele é feito direto na ferida do indivíduo, né? Então, ele já é feito ali, se a toxina for positiva, né, se eles encontrarem ali a toxina, o tratamento já é inicializado. E aí, quando o indivíduo chega, né, que ele tem uma suspeita ali de estar com botulismo, é importante que o indivíduo fique sob observação médica, porque se ele precisar de uma ventilação mecânica, né, os médicos já estão ali preparados para iniciar essa forma de tratamento. Caso o indivíduo já chegue, né, com essa falta de ar, necessidade dessa ventilação mecânica, ele automaticamente, imediatamente, ele já é ali internado, né, já com a ventilação mecânica, e começa-se o tratamento. O tratamento para o botulismo alimentar, intestinal e o infantil é feito com um soro que se chama SAB, que é um soro antibotulínico, né? Agora, no caso do botulismo por feridas, né, é usado a penicilina, né, e o tratamento ele é feito diretamente nas feridas. O botulismo, infelizmente, não existe uma forma de imunização, né? Não existe uma doença ali que a gente possa tomar para ficarmos imunes, né? Existe a prevenção. E como é feita essa prevenção? Essa prevenção, ela vai de cada um, né? Então, assim, eu na minha casa, por exemplo, na minha geladeira tenho conservas. Se eu observo que a conserva na minha casa, né, que eu fiz, tem uma semana que ela tá lá, ela mudou de cor, mudou de cheiro, o que eu tenho que fazer? Consumir? Não. Eu tenho que pegar aquela conserva e jogar fora. Ah, eu comprei um alimento enlatado, mas a lata está estufada. Devo consumir? Não. Então, essa questão de alimentos enlatados, alimentos crus, alimentos que mudaram de cheiro ou de cor na geladeira não devem ser consumidos, né? Essa é uma das formas de prevenção do botulismo, né? Geralmente, quanto mais tempo a conserva fica, né, na nossa geladeira, mais ela vai mudando o aspecto, o cheiro, a cor. Então, a partir do momento ali que ocorreu essas alterações, o indicado é pegar aquela conserva, jogar fora e não fazer o consumo dela. Alimentos sempre muito bem cozidos. Quando for cozinhar batatas em papel alumínio, né, deixar elas bem aquecidas até a hora do consumo, né? Caso você asse as batatas com papel alumínio, retire ela do forno e deixe ele em temperatura ambiente até o momento do consumo, é alto, né, o risco de você contrair essa toxina, né, essa bactéria, ingerindo a batata. Então, o CDC, ele oferece, né, algumas dicas, né, algumas orientações sobre como fazer conservas caseiras, né? Então, ali você pode estar entrando no site, dando uma olhada, né, para poder fazer as suas conservas, né, em casa.
de forma segura. Um outro teste também que é possível fazer em enlatados, né, para saber se ele está apto para o consumo ou não, é fazer um pequeno furo na tampa, colocar uma gotinha de água. Se essa água entrar para dentro da lata, é porque o enlatado está apto para o consumo. Se acontecer o contrário, a água sair, né, ser expelida, é porque, infelizmente, aquele enlatado já passou do período de consumo. E geralmente as pessoas que iniciam o tratamento de maneira precoce têm uma grande chance de voltar às suas atividades normalmente, vida normal após o tratamento. Pessoas que iniciam o tratamento de forma tardia têm um grande risco de ficar com sequelas, né, sejam elas graves ou leves. Mas há sim uma chance de recuperação para todos os casos. Então é isso que nós tínhamos para aprender hoje um pouco sobre o botulismo. Espero que tenha ajudado e até mais.